Olá, pessoal, de novo. Vamos lá para uma dica muito interessante. O Sistema Financeiro Nacional ele é formado por um conjunto de instituições financeiras voltadas para a gestão da política monetária do governo federal, cujo órgão deliberativo máximo é o Conselho Monetário Nacional. Portanto, quais são as funções do Conselho Monetário Nacional? Bom, o Conselho Monetário Nacional ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. É ele que é responsável por expedir as diretrizes gerais do funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. E como que ele é formado? Integram o Conselho Monetário Nacional o ministro da Fazenda, que é o presidente, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central. Portanto, quais são as funções do Conselho Monetário Nacional? As principais são adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Bom, vamos entender o que é isso. O que é meio de pagamento? É dinheiro. Ou seja, adaptar a quantidade de dinheiro às reais necessidades da economia. Isso quer dizer o seguinte, que a economia, para fluir normalmente, ela precisa de uma quantidade certa de dinheiro. Se tiver mais dinheiro do que a economia precisa, você vai estar gerando uma inflação. Se tiver menos dinheiro do que a economia precisa, você vai estar gerando um aumento na taxa de juros. Ou seja, o dinheiro ele é uma mercadoria como outra qualquer. Portanto, se tem pouco dinheiro, o preço do dinheiro sobe. Se tem muito dinheiro, o preço cai. Então, uma das funções do Conselho Monetário Nacional é determinar ao Banco Central que o Banco Central deixe na economia a quantidade certa de dinheiro, para não sobrar nem faltar, de tal forma que não exista nem inflação, nem tenha que ter um aumento da taxa de juros. Uma outra função é regular o valor interno e externo da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamento. Aqui já entra a questão de política cambial. Então, ou seja, a moeda tem um preço, o dinheiro tem um preço, e esse preço tanto internamente quanto lá fora. Ou seja, o real comprado lá fora tem um preço, que seria o valor externo da moeda. E isso faz com que possa existir o equilíbrio do balanço de pagamento. Ou seja, a política cambial, que é a política que envolve o dólar, por exemplo, que é o comércio exterior, se você tem se o preço do dinheiro em relação ao dólar, por exemplo, se o real fica mais caro, você pode ter uma alteração na importação ou exportação. Então, a alteração do preço do real faz com que você possa aumentar a importação ou exportação. E uma das funções do Conselho Monetário Nacional é que a moeda tem o valor correto, tanto internamente quanto externamente. E, da mesma forma, buscar um equilíbrio do balanço de pagamento. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras. O que é orientar a aplicação dos recursos? As instituições financeiras, ela capta recursos, ou seja, qual que é o papel da instituição financeira? Intermediar recursos. Ela pega o dinheiro com as pessoas e empresta para quem está precisando. Então, quando a pessoa está sobrando dinheiro, ela deposita no banco, portanto o banco pegou o dinheiro para essa pessoa e o banco vai fazer o quê? Aplicar esse dinheiro. Bom, só que o banco, se partir dele, simplesmente, ele vai querer aplicar onde que gere para ele o melhor retorno. Cabe ao Conselho Monetário Nacional, então, orientar aonde que os bancos, aonde que as instituições financeiras vão aplicar esse dinheiro que ela captou. Então, uma das funções do Conselho Monetário Nacional é orientar a aplicação dos recursos que as instituições financeiras buscaram no mercado. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros. É lógico, o mercado financeiro está aprimorando a cada dia para que ele possa fluir normalmente, ou seja, o desenvolvimento do país vai depender do sistema financeiro. Se o sistema financeiro vai aprimorando, consequentemente ele vai proporcionar um melhor desenvolvimento para o país. Então, uma das funções também do Conselho Monetário Nacional é que as instituições financeiras se aperfeiçoem e que os instrumentos financeiros também, ou seja, a TED é um aperfeiçoamento do DOC, por exemplo. Ou seja, então você tem o aperfeiçoamento não só das instituições, como também dos instrumentos financeiros que as instituições utilizam.
zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Olha, a grande preocupação é que as instituições financeiras sejam líquidas, ou seja, tenham condições de tenham recursos, ou seja, liquidez é transformação de qualquer coisa em dinheiro. Então, ou seja, a instituição financeira tem que ser líquida, ela tem que ter recursos. E solvência, ou seja, ela tem que arcar com seus compromissos. Então, uma preocupação do Conselho Monetário Nacional é que as instituições tenham liquidez e solvência. Essa é uma grande preocupação. Por quê? Porque se houver uma quebradeira, você quebra todo o sistema financeiro. E se o sistema financeiro quebrar, quebra o país. Então, a grande preocupação, talvez a maior preocupação, é que você crie instrumentos para que as instituições financeiras sejam líquidas e solventes. E, para finalizar, cabe ao Conselho Monetário Nacional coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa. Ou seja, coordenar a política monetária. O que é a política monetária? É aquele primeiro item que a gente falou, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Ou seja, política monetária é a política onde o Banco Central, utilizando os instrumentos monetários, ele vai fazer com que tenha dentro da economia a quantidade certa de dinheiro. Então, coordenar as políticas monetárias é exatamente isso, adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia. Política creditícia é a política de crédito, ou seja, recentemente o Brasil está passando por um aprimoramento do crédito, ou seja, está existindo uma quantidade de crédito para as pessoas muito maior, para as pessoas e para as empresas, muito maior do que há um tempo atrás. Então, essa política foi coordenada por quem? Pelo Conselho Monetário Nacional. Orçamentário, ou seja, é o orçamento que o país tem para poder fazer frente às suas necessidades. E também da dívida pública interna e externa, ou seja, cabe ao Conselho Monetário Nacional coordenar. A dívida pública interna seriam os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e vendidos internamente, ou seja, o Tesouro Nacional, para fazer frente às suas necessidades, ele emite título e vende para as pessoas. Então, essa aí é a dívida pública interna, as pessoas internamente aqui. E a dívida pública externa são os papéis emitidos pelo Tesouro Nacional e vendidos no exterior. Então, essas são as principais funções do Conselho Monetário Nacional.